Salmo 116, que nós lemos no início do culto, os versículos 5 ao 9, de onde nós vamos extrair aqui aquilo que o Senhor Deus tem para os nossos corações. Verso 5 do Salmo 116, 5, 6, 7, 8 e 9. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Esta é a palavra lida nesta noite. E como eu anunciei, a palavra será: Deus tem sido generoso. E a pergunta que eu faço para você é esta: Deus tem sido generoso para com a sua vida? Sim ou não? E certamente a resposta é sim. Porque você não tem como dizer que Deus não tem sido generoso para com a sua vida. Só o fato de você estar aqui, Ele já está sendo generoso para com você. Há às vezes uma dificuldade em aproximar de Deus. Muitas pessoas têm essa dificuldade em se aproximar de Deus. E por quê? Será que algumas pessoas têm essa dificuldade em aproximar-se de Deus? Porque entende que Deus é um Deus muito bravo. Entende que Deus é um Deus muito irado. Muito irado. E é claro que Deus às vezes se ira sim. Ele não se ira contra o pecador, mas contra o pecado. Com aquele que o pecado tem dominado as suas vidas ou a sua vida, aquele homem, claro, Deus ele não se ira, mas Deus se aborrece. E às vezes ele até se ira daquele que deixa o pecado controlar a sua vida. E tem medo às vezes do furor de Deus, da ira de Deus, e por isso tem às vezes aquela dificuldade para se aproximar dele. Acontece muitas vezes que o ser humano é igual aquela criança que faz alguma coisa errada e depois vai se esconder, com medo do pai, com medo da mãe, porque fez uma arte qualquer, então corre para se esconder e fica com medo. Assim, às vezes, é a atitude de algumas pessoas, porque tem medo da justiça de Deus, tem medo do furor de Deus, tem medo do castigo de Deus, tem medo de Deus aplicar a sua justiça em sua vida. E Ele é justo, esta é a grande verdade. Ele, como eu disse, Ele ama o pecador, e isso nós temos ouvido sempre, mas Ele não gosta do pecado. E Ele nos trata como filhos. Aí sim, Deus nos trata como filhos. Quando há desobediência, aí Deus nos trata como filhos. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Mas Ele, mesmo nos corrigindo, Ele é Deus generoso. Mesmo nos corrigindo, Ele é Deus bondoso. Nos versículos 5 ao 9, como eu anunciei desse salmo, nós percebemos que ele, se você observar os versos, tem algumas traduções aí diferentes, ele é um Deus generoso. Observe o versículo 5, pode colocar, deixa aberto aí, irmãzinha, coloca o versículo 5, olha aí. O Senhor é misericordioso, justo e justo. O nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. E o versículo 6, olha o que diz o versículo 6. Ele nos levanta quando estamos prostrados. O Senhor protege os simples quando eu já estava sem forças. Ele me salvou. Tem alguma tradução, fala quando prostrado Ele nos levanta. E meus amados, Igreja do Senhor, muitos nesse momento, agora, muitos estão prostrados. Muitos estão agora sem forças. Talvez, como eu disse, pelo domínio do pecado,
por causa de problemas, estão prostrados, por causa de doenças, estão prostrados, e muitos se prostram, às vezes, até por pessimismo. Pessimismo é algo que abate tanto a pessoa, porque ele não vê nada de bom na vida dele, vê só coisa ruim, e aí se prostra diante disso. Então, muitos estão prostrados. A sociedade está prostrada, mas muitos dentro da igreja se encontram também prostrados, caídos, abalados. Mas, como está dizendo o versículo 6, o nosso Deus, Ele levanta o abatido, porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é um Deus bondoso. E diante de tudo isto, significa que pela sua bondade, pela sua misericórdia, é que Ele nos livra da culpa. E quando Deus nos livra da culpa, isso traz um alívio ao nosso coração. Significa ainda que Ele sara as minhas enfermidades. Não tem porquê eu ficar constantemente prostrados diante das situações em que nós estamos vivendo, porque Ele livra-nos da culpa, Ele cura as nossas enfermidades e Ele põe em ordem a nossa vida que muitas vezes está bagunçada, porque Ele é Deus misericordioso, Ele restaura o nosso amor próprio. Amor próprio. Às vezes nós amamos a nós mesmos e não amamos de verdade aqueles que estão próximos a nós. Então, esse Deus é um Deus misericordioso. E diante disto significa ainda que Ele liberta os que estão debaixo do jugo de Satanás. Quantas pessoas, quantas e quantas, nesse momento, estão debaixo do jugo do diabo, debaixo do jugo de Satanás, mas Ele liberta essas pessoas também. Significa ainda que Ele dá um novo sentido para a vida, e Ele pode fazer isto hoje para você, dar um novo sentido para a sua vida. Este é o Deus maravilhoso, é o Deus grandioso, é o Deus misericordioso, é o Deus gracioso, é o Deus generoso que nós temos. O versículo 8 nos diz aí que Ele nos tira da morte. Olha aí que coisa mais maravilhosa, Ele nos tira da morte. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Ele nos livra da morte física também. Ele nos dá livramento, mas Ele nos livra também da morte eterna. O versículo 1 do capítulo 2, não precisa procurar não, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz-nos a Bíblia, a palavra, que o homem está morto em seus delitos e em seus pecados, mas Ele pode nos dar vida. A palavra também nos diz que o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para matar, o ladrão vem para destruir, o ladrão vem para matar, mas Cristo vem para nos dar vida e vida em abundância. É o que nos diz a palavra. Só Ele pode, então, meus queridos irmãos, nos livrar da morte eterna, nos livrar dos perigos, nos livrar da morte física. Ele é, como eu disse no início, e vai para a sua casa pensando nesta palavra. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus generoso. O versículo 8 ainda está dizendo que Ele nos livra, pois tu livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas. Está aí. Livraste os meus olhos das lágrimas, lágrimas de tristezas, lágrimas de angústias, lágrimas de sofrimento. Algum dia você já derramou lágrimas por causa do seu sofrimento, por causa da sua angústia? É claro que às vezes nós derramamos lágrimas também
por alegria, por grande alegria que nós estamos passando, um grande contentamento, e choramos também, mas estas lágrimas são boas. Agora, as lágrimas por tristezas por causa de angústia, por causa de sofrimento, essas lágrimas não são boas. Mas está dizendo o texto aí que ele enxuga, uma outra tradução diz que ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Uma pessoa que derrama lágrimas, normalmente essa pessoa é porque já não está conseguindo mais viver, está tão triste, tão abatido, ele já está tão sem força, a sua capacidade de autodomínio já se foi, e ele não suporta mais tanta tristeza, tanta dor, tanto sofrimento, e é por isso que ele derrama as suas lágrimas. Agora, meu querido irmão, irmã aqui presente, Deus tem interesse em nosso bem-estar. Saibam disso. Deus tem interesse no nosso conforto. Deus tem interesse em nos ajudar emocionalmente. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar, porque Ele é generoso. Você crê mesmo, você entende de verdade que Deus é e tem sido generoso para com a sua vida? O versículo 8 ainda, olha aí, Ele guarda os nossos pés, está aí, Ele guarda os nossos pés da queda, Ele guarda os nossos pés do tropeço, Ele impede, e olha só, tropeços, quando os nossos pés tropeçam, impede de nós caminharmos rumo ao algo que nós tínhamos proposto. O tropeço nada mais é do que nos atrapalhar, mas Ele livra os nossos pés, Ele guarda os nossos pés de tropeçar. E nos diz a Bíblia, se o justo tropeçar e cair até 7 vezes, o Senhor o levantará. Mas o tropeço, ele nos impede de chegarmos ao alvo que nós queremos. O tropeço fere, o tropeço machuca, o tropeço rouba as forças e atrapalha a nossa boa caminhada. E muitas vezes, esse tropeço nos pega desprevenido. Nós nem esperamos, de repente levamos um tropeção e caímos, e aí então nós nos sentimos muito prejudicados. Há tropeços causados pela nossa própria ignorância de entender que Deus nos guarda, que Deus nos ampara, que Deus nos protege. E tem muitos homens, muitas pessoas que tropeçam também porque não andam na luz do Evangelho. São pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, tropeçam porque andam nas trevas. E quem anda nas trevas, logicamente, tropeça. E há tropeços ainda causados pela astúcia do diabo. É o que ele quer fazer em nossas vidas. O diabo, ele quer nos atrapalhar, ele quer nos fazer tropeçar. Mas mesmo assim, Deus nos guarda dos nossos tropeços. Ele guarda os nossos pés. O Salmo 121, versículo 13, nós lemos assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Que bom isto, o nosso Deus que nos livra de tropeçarmos. E 1 Samuel 2,9, ali está dizendo, Ele guarda os pés dos santos, ou seja, Ele guarda os pés do justo, Ele guarda os pés do crente no Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Deus, Ele é um Deus generoso, um Deus bondoso. E é esta palavra que eu tinha para entregar a você. Preste atenção, olhando para estes versos aqui. Ele é o nosso Deus bom, é o nosso Deus gracioso, Ele é o nosso Deus generoso, Ele é o nosso Deus bondoso. Generoso quando prostrado,
e nos levanta quando na morte, e nos dá vida quando chorando, e nos consola quando em perigo, e nos guarda quando em perigo. Deus, meus queridos irmãos, Ele é tudo isso em nossas vidas. Eu quero apenas dizer o versículo 9 ainda. Olha só o versículo 9. O versículo 8, como foi destacado. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos da lágrima. Perceberam? É isso que Deus faz. Nos livra da morte, nos livra os nossos olhos da lágrima, nos livra de tropeçar. Foi isto que falamos. Agora termina o verso 9, para quê? Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Que todos vocês tenham uma semana abençoada diante do Senhor Jesus Cristo. Ele vai guardar os seus pés nesta semana. Ele vai, talvez, enxugar os teus olhos da lágrima que você possivelmente pode até derramar. Ele vai livrar os teus pés de tropeçar, porque este Deus, o nosso Deus, é um Deus generoso. Coloque-se de pé, por favor.